Bom dia, tudo bem, alunos? Bom, gente, olha só, hoje, nós vamos ter a segunda parte da nossa revisão do capítulo 2, que é a parte final da revisão de ângulos, certo? Vamos ter uma aula online, claro, para tirar todas as dúvidas que tiverem ficado, tá? Mas aqui é pra gente relembrar tudo que foi passado durante esse capítulo. Então, na semana passada, na videoaula da semana passada, vocês já tiveram a primeira parte. Na videoaula de hoje, nós vamos ter a segunda parte, tá certo? Bom, na segunda parte de ângulos, nós vimos quando os ângulos são correspondentes, colaterais ou alternos. Então, é isso que eu vou começar relembrando com vocês. Eu falei em sala que os ângulos correspondentes são aqueles ângulos onde nós temos um interno e o externo, certo? Só que do mesmo lado da transversal. Por exemplo, bom, relembrando também, eu tenho aqui duas retas paralelas, que são aquelas retas que seguem sempre no mesmo sentido, elas nunca vão se cruzar. E eu tenho aqui uma transversal que corta essas duas retas paralelas. Então, a partir daí, olha só, surgem vários ângulos, tá? E ângulos correspondentes, como eu acabei de falar para vocês, geralmente eles são um ângulo externo mais um ângulo interno. Sendo assim, eu posso dizer que A e E são ângulos correspondentes, certo? Então, esse aqui é um par de ângulos correspondentes. Nós também podemos analisar o outro lado da reta transversal, fazer a mesma coisa. É só seguir a regra. É um ângulo externo mais um ângulo interno, tá? Bom, gente, esses ângulos correspondentes, eles são congruentes. Eles têm medidas iguais. Por exemplo, se esse A tivesse 125 graus, o E também valeria 125. Porque como eles são correspondentes, as medidas elas são iguais, tá certo? Eu tenho também os ângulos colaterais internos e externos. O que seria um ângulo colateral interno? Seria dois ângulos que estão do mesmo lado de uma reta transversal, só que na parte de dentro das paralelas. Então, por exemplo, olha só, C e E, eles estão do mesmo lado da reta transversal, estão desse lado aqui, do meu lado esquerdo, e estão dentro das paralelas. Então, eles são colaterais internos, tá? Então, aqui, olha só, C e D. E se eu observasse o meu outro lado da transversal, eu também tenho dois colaterais internos, que são D e F, porque eles estão do mesmo lado da reta transversal, dentro das retas paralelas, certo? Bom, gente, eu também tenho colaterais externos. Os colaterais externos, eles estão do mesmo lado da transversal, só que fora das paralelas. Então, por exemplo, A e G, eles estão do mesmo lado da transversal, só que eles estão fora das retas paralelas. Então, eles são colaterais externos. Se eu observasse aqui, olha só, do outro lado da transversal, eu tenho B e H, que também são colaterais externos, porque estão fora das paralelas, certo? Olha só, e do mesmo lado da transversal. Então, gente, eu tenho aqui também os alternos, certo? Um lembrete, os colaterais, eles não são como os correspondentes, que têm as medidas iguais. Não, eles juntos formam 180 graus. Por exemplo, C e D. Então, a medida dos dois, se eu somar, tem que dar igual a 180. A e G, a mesma coisa. A medida dos dois somadas tem que dar igual a 180 graus, tá certo? Bom, gente, eu tenho alternos internos e externos. Quando um ângulo é alterno e interno, eles estão de lados opostos na reta transversal, tá? Os internos estão dentro das paralelas. Então, por exemplo, os ângulos D e E, olha só. D e E, eles estão dentro das retas paralelas, ó. Não estão? Entre as retas paralelas, só que eles estão em lados opostos. O E está do lado esquerdo, o D do lado direito. Nesse caso, quando estão em lados diferentes e dentro das retas, eles são alternos e internos, tá? Então, D e E são alternos e internos.
assim como C e F estão de lados diferentes dentro das retas paralelas, ok? Então, eles também são alternos e internos. Para finalizar, eu tenho alternos e externos. São aqueles que estão de lados opostos, só que fora das paralelas. Então, por exemplo, A e H estão de lados opostos, um está do lado esquerdo, o outro do lado direito da transversal, e estão fora das paralelas. Então, eles são alternos e externos. Se você observar, B e G também são alternos e externos, porque estão fora das paralelas, né? Estão externos e estão de lados opostos. No caso dos ângulos alternos, eles, assim como os correspondentes, também são congruentes, tá? Então, os dois ângulos, eles têm a mesma medida. Por exemplo, se D vale 50 graus, E também vale 50 graus, tá? Então, no caso dos correspondentes e dos alternos, as medidas elas são iguais, tá? Apenas nos colaterais é que eles juntos formam 180 graus. Com essas informações, é possível descobrir o valor de ângulos, tá? Vou mostrar nesse exemplo aqui para vocês. Se eu observar aqui, olha só, eu tenho aqui 125 graus. Né? E eu tenho para descobrir A, B, C e D, certo? Então, olha só, 105 graus é um ângulo correspondente ao ângulo C. Por quê? É um interno mais um externo. Mas eu falei para vocês que os ângulos correspondentes, eles são congruentes. Eles têm medidas iguais. Então, esse ângulo C, se ele é correspondente a 125, eles têm medidas iguais. Então, C vale 125 graus. Tá? Bom, gente, se nós observarmos, né, 125 e A, eles são alternos e internos. Por quê? Estão de lados opostos. 125 está do lado direito e A do lado esquerdo, né? E estão dentro das paralelas. Se eles são alternos e internos, quer dizer que eles têm a mesma medida. Então, o A também vale 125 graus. Ok? Bom, vamos continuar. Se vocês observarem, olha só, o ângulo B e 125 graus, eles são colaterais e internos. O que isso quer dizer? Que eles estão dentro das retas paralelas e no mesmo lado na transversal. Eu falei para vocês que os ângulos colaterais, eles não têm medidas iguais, mas eles dois juntos formam 180 graus. Então, se eu já tenho 125, eu vou pensar quanto falta para 180. Como faltam 55 graus, eu posso dizer que B vale 55 graus. Certo? Outra curiosidade para a gente descobrir a letra D. Se vocês observarem, eles são correspondentes. Por quê? É um ângulo externo com um ângulo interno. Então, se eles são correspondentes, eles têm medidas iguais, certo? Então, D também vale 55 graus. Ok? Então, apenas com essas informações, sabendo identificar, né, nós conseguimos descobrir o valor numérico dos ângulos apresentados. Espero que tenha ficado claro, tá? Tem uma atividade aí no portal para que vocês consigam praticar, certo? Assim que terminarem, me enviem uma foto para obterem o visto virtual. Não percam a nossa aula online, que vai ser aula de revisão, né? Semana teremos prova e na próxima a revisão online de todo esse capítulo de ângulos, tá? E é importante que vocês pratiquem para que possa tirar as dúvidas e ter um bom desempenho nas atividades avaliativas que vão surgir. Então, um grande beijo, gente. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Nos vemos online ainda essa semana, tá? E por favor, não faltem. Beijo. Tchau.